Copenhague, teve aquela grande expectativa sobre RED, mas sobre, né, a criação desse possível tratado climático vinculante, que não aconteceu, né, foi, em vez desse tratado mais robusto, saíram os acordos de Copenhague, que são alguns delineamentos de como esse tratado viria a ser desenhado. Foi definido a questão do escopo amplo de RED como RED+, incluindo também a questão da conservação, manejo e aumento do solo anteriormente de carbono, como eu falei, ainda sem uma definição clara de como esse mais vai vir a ser considerado perante a convenção. Começou já a discutir essa questão de implementar o RED nos países em fases, que a gente chama de phased approach. Eu vou falar um pouquinho mais para frente o que isso quer dizer. Mas ainda que a gente começava a ser um pouco desenhada, a gente começava a ter um pouco de ideia de como é que esse mecanismo ia ser, existiam e ainda existem algumas perguntas importantes, como as fontes de financiamento e a escala de implementação. Esperava-se avançar um pouco na COP16 em Cancún, e que representou, na verdade, um avanço importante. A gente teve uma draft aprovada no âmbito do LCA, que é o grupo de trabalho que trata das questões relativas à RED, né? Hoje em dia a gente tem dois trilhos de negociação, um referente ao protocolo de Kyoto e outro ao LCA, que quer dizer ações de cooperação a longo prazo, que trata de outros temas que não entraram no protocolo de Kyoto, inclusive RED, né? RED é tratado no âmbito do LCA, e foi uma decisão que saiu, que define alguns pontos importantes, como ele estabelece, né, finalmente, a questão do escopo como RED+, define que a implementação de RED nos países vai ser em fases, estabelece um novo mandato do SUBSTA para avançar em questões metodológicas, principalmente em MRV, que é monitoramento, relatoria e verificação, a questão das salvaguardas e de níveis de referência, né? E esse ano a gente vai ter a COP17 em Durban, que espera-se a aprovação de um acordo amplo, incluindo RED+. Eu não sei mais se essa esperança ainda continua tão significativa, né, tão forte, mas acho que vão haver alguns avanços, pelo menos, em tentar desatar alguns nós amplos, como a questão do Tratado Climático, mas também avançar em alguns outros pontos sobre RED+. Como eu falei, tem alguns pontos em aberto, como a questão de financiamento, se o RED vai ser financiado por fontes de mercado, né? Ou seja, você gerar offset, gerar compensações para que outros países utilizem essas compensações para abater seus compromissos ou não, se vai ser só com fundos voluntários. Ambas as opções têm seus prós e seus contras, né? Pessoalmente, eu acho que uma abordagem mista, onde você considere ambas as opções, é a mais lógica, né? Ainda a definição de escala de implementação, como vai funcionar o MRV dessas atividades, e uma discussão de se RED vai ser o NAMAS, né, que é Ações Nacionais de Mitigação para Países em Desenvolvimento, ou se ele vai ser um mecanismo independente. Então tem ainda algumas questões que são importantes para a gente avançar, para começar a ter uma ideia mais concreta realmente de como o RED vai funcionar na prática nesses países. E apesar de toda essa indefinição e esse avanço muitas vezes lento dentro da convenção, o RED ele já é uma realidade, ele já está acontecendo em vários países, em diversos níveis. Nesse próximo gráfico vocês veem que tem as políticas nacionais, as políticas estaduais, os projetos que já estão acontecendo, mas estão acontecendo em tempos diferentes, né? A gente vê que os projetos, por eles serem de menor escala e serem menos complexos do que você desenhar toda uma política estadual, eles já vêm acontecendo. O IDESA, junto com a TNC, fez um levantamento de quais os projetos de RED já estão em estados mais avançados. Hoje em dia a gente tem 7 projetos em estados bastante avançados e vários outros ainda em desenho, estruturação e implementação. Então, assim, a gente vê que os projetos eles têm um timing mais ágil para serem desenhados e implementados. Ao mesmo tempo, a gente tem o desenho de políticas estaduais. Acho que hoje os 3 estados que estão mais avançados nessa questão é o Acre, o Amazonas e o Mato Grosso. Vou falar para vocês depois especificamente sobre cada um. E a gente tem o desenho de processos nacionais, que obviamente são muito mais complexos, porque você envolve questões e políticas diversas. Quer dizer, o RED não pode ser, como a gente diz, um bicho isolado, né? Ele tem que ser uma estratégia de implementação.
mas também ele tem que agregar e conversar com outras políticas. No Brasil a gente já tem um arcabouço político, como a Política Nacional de Mudanças do Clima, o plano, quer dizer, ele tem que estar integrado a outras políticas, e também a questões financeiras, a questões de vetores de desmatamento, quer dizer, é um processo mais complexo de desenho. Imagino que a Nathalie, do MMA, esteja aí com vocês, e acredito que ela pode explicar isso com muito mais detalhes do que eu, então eu vou deixar para ela essa parte. E a gente tem, então, a questão de que um país, né, o Brasil, qualquer outro país que está desenvolvendo essas atividades, tem suas atividades a nível nacional, mas, ao mesmo tempo, como é o caso do Brasil, a gente tem atividades a nível subnacional, tanto na escala de estados como um todo, como são essas políticas estaduais, como de projetos. Um dos desafios é como é que a gente junta todas essas iniciativas dentro de uma única estratégia. Isso não quer dizer que a gente vai ter uma única atividade, o RED vai ser um único grande projeto, né, uma iniciativa única dentro de um país, mas o grande desafio é como é que a gente faz todas essas atividades que estão acontecendo em escalas diferentes trabalharem sobre uma mesma lógica e uma mesma estratégia, que é o que a gente chama de nested approach, né, ou abordagem integrada, quer dizer, você tem realmente um arcabouço guarda-chuva nacional, mas que você permite uma flexibilidade para que os estados, e dentro dos estados, você internalize o mecanismo considerando as diferentes realidades dos estados, né? Hoje no Brasil, se a gente olhar para a Amazônia, são várias Amazônias, né? O Amazonas tem uma realidade completamente diferente do Mato Grosso, que é diferente do Pará, que é diferente do Amapá, e essas diferenças de circunstâncias, elas devem ser consideradas no momento de desenho e de implementação, tanto de políticas quanto de atividade de rede. Bom, então, eu já citei um pouco a questão do status atual de rede, né? Mas, para entrar um pouco mais em detalhes, a gente teve essa decisão em Cancún, que é a decisão draft, né, que eu acho que vale a pena destacar 3 pontos, que é a abordagem por fases, né, onde você tem 3 fases de implementação do RED no país, que é a fase 1, onde você desenha e planeja as suas políticas, né, como você melhora a questão de governança florestal, como é que você desenha as estruturas institucionais e legais, que vão operacionalizar realmente as atividades políticas de rede, ou seja, é o desenho de uma estratégia, né, para o país. A segunda fase é implementar realmente essas políticas, essas estratégias, e ele permite uma compensação inicial de atividades pilotos, baseada em indicadores, né, em proxies, que a gente fala. E a terceira fase é quando você tem todo esse sistema rodando, esse sistema funcionando, apto a ser adequadamente monitorado, relatado, né, reportado e verificado em nível nacional. E tendo esse MRV, você consegue, então, ter a compensação por resultado, ou seja, de projetos ou de atividades, e uma possível fungibilidade com o mercado. Quer dizer, essas reduções de emissões podem, dependendo de como as coisas caminharem, acessar fundos de mercado. Como eu falei, o escopo amplo da atividade do RED+, né, quer dizer, quando a gente fala RED, hoje em dia, em alguns casos, principalmente de projetos, considere-se principalmente a questão ou do desmatamento, ou só do desmatamento e degradação. O nome do mecanismo é RED+, ainda que em algumas circunstâncias específicas sejam alguns dos componentes e não o escopo amplo que está sendo considerado.